Bom dia, tudo bem? Queria fazendo um curso com a Juliana e na aula da semana passada um tema falou muito comigo, né? Ele fala sobre conselhos, né? Porque essa é uma área que eu tenho falhado, né? Por que a gente não busca conselhos, né? Essa pergunta ficou na minha cabeça, né? Por que a gente não busca conselhos? Por que a gente é tão ruim em ouvir conselhos, né? Quando alguém começa a falar alguma coisa pra gente, a gente já fecha o coração e sim, eu já sei. Ou quem é essa pessoa para falar alguma coisa, né? E por que, né, a gente não busca conselhos, não busca ouvir os conselhos, não analisa os conselhos, as coisas que as pessoas falam pra gente, né? Muitas das vezes é orgulho, né? Orgulho, vaidade. A gente acha que já sabe tudo, né? Muitas vezes é o excesso de confiança. Ou muitas vezes a gente não pede conselho também por medo de julgamento, né? O que vão falar de mim, né? Por algum tipo de vergonha. E seja qual for o motivo, eu queria gravar esse vídeo para te encorajar a mudar a sua visão sobre conselhos, como eu também tenho mudado a minha visão sobre conselhos, né? Acho que o inimigo colocou uma mentira no mundo que diz assim: se conselho fosse bom, não se dava, se vendia, né? E a gente acaba não ouvindo conselhos, né? Ou até escuta, mas não dá bola para eles, né? Queria ler alguns versículos com você aqui sobre conselhos, né? Provérbios 19, 20. Ouça conselhos e aceite instrução, e você acabará sendo sábio. Provérbios 15, 22. Sem conselhos, os planos fracassam, mas com muitos conselheiros há sucesso. Provérbios 6. Afinal, antes de entrar numa batalha, é preciso planejar bem, e quando há muitos conselheiros, é mais fácil vencer. Bom, a Bíblia é muito clara, né? Eu citei aqui 3 versículos, mas eu poderia ler tantos outros aqui que cita a importância da gente buscar conselhos e ouvir os conselhos das pessoas que a gente ama, que se importam com a gente, né? E queria te fazer um convite aqui a dar ouvido à sabedoria e aprender a buscar os conselhos, a analisar o que você escuta das pessoas, abrir seu coração para que quando as pessoas te corrigirem ou te aconselharem, você possa analisar aquilo que você ouviu, né? Por mais que a gente não precisa fazer tudo o que a gente escutou, né? A gente tem que analisar, mas analisar é importante, a gente ouvir, recolher essas informações para que quando a gente for tomar alguma decisão, a gente tenha mais informações, né? Para poder tomar a decisão certa, né? E outro ponto aqui do estudo da aula também fala de quem a gente deveria buscar conselhos, né? A quem a gente devia buscar ouvir, né? E em primeiro lugar a gente deve buscar Deus, né? Buscar os conselhos na palavra de Deus, né? Lá em Hebreus 4:12 diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e ela é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. A Bíblia é um livro eterno que Deus nos deu para nos aconselhar, né? Deus colocou tantos temas ali na Bíblia para nos ajudar no nosso dia a dia, mas a gente falha porque não busca a palavra de Deus, né? Meu povo peca por falta de conhecimento, né? E a gente não busca conselhos na Bíblia, né? Quando a gente está prestes a tomar uma decisão difícil, raramente a gente vai lá na Bíblia e busca procurar e pesquisar o que a palavra de Deus diz sobre aquele determinado assunto, né? E então eu quero te encorajar, antes de tomar qualquer decisão importante na sua vida, busque a palavra de Deus, fale com o Senhor, busque conselho do Senhor para tomar essa decisão, né? Em segundo lugar, a gente precisa buscar conselhos do nosso cônjuge, né? Da nossa esposa ou do seu marido. A gente sempre deve tomar a decisão junto, né? Levar e compartilhar as decisões importantes com a nossa esposa ou com o seu marido, porque, em primeiro lugar, a gente mostra que valoriza a opinião deles, né?
Em segundo lugar, é que eles estão tudo no mesmo barco, né? Então, eles vão querer que a gente vá bem. Então, a gente deve sim buscar o conselho da nossa esposa, das nossas esposas ou dos seus maridos, né? E a gente deve buscar, ouvir a opinião deles é muito importante, né? Em terceiro lugar, a gente deve buscar conselhos com os nossos pais, né? E muitas vezes a gente não consegue ouvir os nossos pais, né? Isso é um problema gigante, né? Provérbios 1, versículo 8 ou 9 diz assim: Meu filho, escute o que o seu pai ensina e preste atenção no que a sua mãe diz. Os ensinamentos deles vão aperfeiçoar o seu caráter, assim como um belo turbante ou um colar melhoram a sua aparência. A gente deve sempre ouvir o que os nossos pais dizem, né? Não importa o quão problema a gente tiver com os nossos pais, eles sempre vão querer o nosso bem, né? E a gente deve ouvir, analisar tudo que os nossos pais falam e levar em conta e não ignorar o que os nossos pais dizem, né? E por fim, eu acho que a gente deve buscar o conselho de um cristão mais experiente que a gente, do nosso pastor. A gente tem sim que confiar na palavra das pessoas que têm uma vivência maior com a Bíblia, né, que tem mais experiência do que a gente, e a gente deve buscar o conselho dessas pessoas também e aceitar, né, aceitar as opiniões e analisar, porque a maioria das vezes a gente tende a descartar totalmente o que as pessoas falam pra gente, né, a gente nem leva em consideração, né, porque às vezes a pessoa, por mais que a pessoa fale lá 9 bobagens, ela falou uma coisa importante. Então, que se a gente estiver prestando atenção e analisar os conselhos, a gente consegue extrair aquilo que é mais precioso, né? Então, eu oro que Deus me dê e que dê para você também um coração humilde, né? Humilde e pronto para ouvir os conselhos, aceitar as repreensões, porque muitas vezes a gente se revolta quando a gente é repreendido, né? Quando o tolo é corrigido, ele se revolta, né? Ele não aceita ser corrigido, né? Agora, quando o sábio é corrigido, ele fica contente, porque ele sabe que ele vai evoluir com aquela correção, né? Que a gente tenha esse coração humilde, que a gente possa saber ouvir conselhos, ouvir a repreensão, né? E era isso que eu tinha para falar sobre conselhos. Queria compartilhar um pouquinho desse aprendizado, dessa maravilhosa aula que a gente teve na semana passada. E espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que essa palavra tenha falado com o seu coração. Se essa palavra tocou o seu coração, comenta aí qual é a sua experiência com conselhos, se você tem sido sábio e humilde para ouvir os conselhos, ou tem sido tolo igual eu, que tem rejeitado os conselhos grande parte da sua vida, né? Comenta aí a sua reação sobre os conselhos e compartilhe esse vídeo aí com quem você ama, com quem precisa também aprender a ouvir os conselhos, né? Valeu, Deus abençoe. Não deixe de buscar a palavra de Deus para sua vida. Valeu, tchau, tchau.